Então, Êxodo, capítulo 4, a partir do versículo 1, diz assim: Respondeu Moisés: Mas eis que não crerão, nem acudirão à minha voz, pois dirão: O Senhor não te apareceu. Perguntou-lhe o Senhor: Que é isso que tens na mão? Respondeu-lhe: Um bordão. Então lhe disse: Lança-o na terra. E ele o lançou na terra, e o bordão virou uma serpente, e Moisés fugia dela. Disse o Senhor a Moisés: Estende a mão e pega-lhe pela cauda. Estendeu ele a mão, pegou-lhe pela cauda, e ela se tornou em bordão. Para que creiam que te apareceu o Senhor, Deus de seus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Disse-lhe mais o Senhor: Mete agora a mão no peito. Ele o fez, e tirando-a, eis que a mão estava leprosa, branca como a neve. Disse ainda o Senhor: Torna a meter a mão no peito. Ele a meteu no peito novamente, e quando a tirou, eis que se havia tornado como o restante da sua carne. Se eles te não crerem, nem atenderem à evidência do primeiro sinal, talvez crerão na evidência do segundo. Se nem ainda crerem mediante estes dois sinais, nem te ouvirem a voz, tomarás das águas do rio e as derramarás na terra seca. E as águas que do rio tomares, tornar-se-ão em sangue sobre a terra. Então disse Moisés ao Senhor: Ah, Senhor, eu nunca fui eloquente, nem outrora, nem depois que falaste a teu servo, pois sou pesado de boca e pesado de língua. Respondeu-lhe o Senhor: Quem fez a boca do homem? Ou quem faz o mudo, ou o surdo, ou o que vê, ou o cego? Não sou eu, o Senhor? Vai, pois, agora, e eu serei com a tua boca, e te ensinarei o que hás de falar. Ele, porém, respondeu: Ah, Senhor, envia aquele que hás de enviar, menos a mim. Então se acendeu a ira do Senhor contra Moisés e disse: Não é Arão, o levita, teu irmão? Eu sei que ele fala fluentemente, e eis que ele sai ao teu encontro, e vendo-te se alegrará em seu coração. Tu, pois, lhe falarás e lhe porás na boca as palavras. Eu serei com a tua boca e com a dele, e vos ensinarei o que deveis fazer. Ele falará por ti ao povo, ele te será por boca, e tu lhe serás por Deus. Toma, pois, esse bordão na mão, com o qual hás de fazer os sinais. Amém? Um texto um pouco comprido aqui, mas só para que você possa entender. Amém? Nós vemos aqui Moisés, irmãos. Moisés, se a gente for falar aqui sobre Moisés, ele é como se fosse ali, né, como profeta, como servo de Deus, né? Moisés ele é considerado, né, pelo próprio Senhor como um cara top, como um cara que foi usado por Deus. E quando Jesus se referia à lei, né, ele se referia a Moisés. Quando você vê Jesus falando lá da parábola do rico e do Lázaro, né, que o rico, ele fala assim: manda aí alguém pregar para os meus irmãos, para que eles não venham para o inferno também. Aí Jesus, contando a parábola, ele falou assim: não, ele já tem Moisés e os profetas. Então assim, né, a lei e Moisés quase que se confundem de certa forma. Então Moisés, ele foi alguém escolhido por Deus. Sabe por quê? Eu não sei, se você souber, fala para mim. Eu não sei, porque Moisés foi escolhido por Deus, irmãos. Porque olha só, então a palavra de Deus fala que o Senhor nos escolhe desde o ventre, amém? Então, né, desde o ventre, como que Deus nos conhece? Como que Deus sabe? O que Deus sabe de nós quando nós estamos no ventre? Amém? Eu não sei, irmãos. Deus é que sabe. Mas eu sei que Deus escolheu Moisés. E foi muito antes ali, por quê? Na época que Deus escolheu Moisés já, a palavra nos conta que Faraó,
ele viu que o povo de Deus estava crescendo muito lá no Egito, era muito judeu ali, irmão, muito israelita, né? Ali no Egito, né? E eles começaram a escravizar o povo, e o faraó, ele mandou matar todas as crianças ali até uma certa idade. Aí a mãe de Moisés, pela fé, ela tentou, o que ela fez? Ela colocou Moisés num cesto, eu creio que isso quase todo mundo aqui deve conhecer a história, colocou Moisés, bebezinho, num cesto, e colocou no rio. Por quê? Porque era certo que ele ia morrer, amém? Então, ela colocou Moisés ali num cesto, para ver se, de repente, ele teria alguma chance de escapar daquela morte promovida pelo faraó daquela época. E não coincidentemente, irmãos, não foi coincidência, Deus promoveu ali que o cesto de Moisés, onde estava Moisés, bebezinho, ele passasse bem aonde estava a filha de Faraó, não foi uma pessoa qualquer, a própria filha do Faraó. Ela viu, e a palavra de Deus diz que ela sentiu compaixão daquela criança. Detalhe, é óbvio que ela sabia, quando ela olhou aquela criança, e ela sabia do decreto do pai dela, que era Faraó, que iria matar todas as crianças ali, judias daquela época. É óbvio que quando ela viu aquele cesto, ela sabia que era um bebê judeu, filho de judeu, mas ela se compadeceu e ela, né, teve uma posição ali contra até o pai dela, que era o quê? Ela pegou esse menininho judeu, israelita, para criar, amém? Só que claro, ela era dondoquinha, irmãos, né? A filha do faraó, né? Então ela não criou, ela pagou uma israelita para cuidar de Moisés. Quem foi a israelita que ela pagou? A própria mãe de Moisés. Então isso aí é coincidência? Não. Você acha que algumas coisas que acontecem na sua vida são coincidências? Não. Saiba que Deus, ele tem o controle de todas as coisas nas mãos dele. A palavra diz lá em Salmos que o Senhor domina sobre tudo. Então tudo é tudo, então o Senhor domina. Aquilo que acontece nas nossas vidas, de repente, não é aquilo que a gente gostaria. Pode ter certeza que Deus, no mínimo, ele permitiu. E Deus é Deus, irmãos. Amém? Tem algumas pessoas que falam assim: ah, Deus matou o fulano. Não, Deus não mata ninguém, irmãos. Deus, ele é dono da vida e da morte. Então, Deus, ele dá a vida ou ele tira a vida, irmãos. Amém? Por quê? Tudo pertence a ele. Glória a Deus. Amém? Então Moisés aqui, irmãos, nesse momento que nós lemos que Deus estava dando uma incumbência para ele, estava falando para ele assim, ó, vai falar com o faraó. E o que Moisés tinha que falar para faraó? Quem lembra aqui? Qual que era a mensagem que Moisés tinha que levar para faraó lá, irmãos? É uma mensagem difícil, hein? Deixa o meu povo ir. Essa era a mensagem que Moisés tinha que levar para Faraó. Deixa o meu povo ir. Então, a proposta ali de Moisés, né, que era de Deus, na verdade, era falar para Faraó, né, para Faraó permitir que o povo israelita saísse da escravidão do Egito e fosse para onde eles quisessem. Era uma libertação, irmãos. E Faraó, claro que ele não quis, mas nesse momento Deus estava explicando para Moisés e dando essa incumbência para Moisés. E mais ainda, quando Moisés falou para Deus, espera aí, não, Senhor, espera aí, eles não vão crer em mim, eu vou falar lá, eles não vão crer no que eu vou falar. E só para que você entenda mais uma coisa, Moisés aqui, irmãos, ele tinha por volta de 80 anos de idade, e Moisés viveu até 120 anos, mais ou menos, só para você ter uma ideia. Então, como que foi dividida a vida de Moisés? Os primeiros 40 anos de vida dele, até os 40 anos, ele viveu o quê? No Egito, sendo ali criado, né, pela filha de Faraó, e ele viveu ali no meio da corte, e ele teve educação, com certeza, aprendeu lá os costumes egípcios, né, e os costumes da alta realeza ali, egípcia. Então, Moisés, ele teve uma formação, muito provavelmente, muito boa. Uma formação de elite ali da época. Então, os primeiros 40 anos de vida dele, foi isso que Moisés viveu. Amém? Ele sabia que ele era israelita, ele sabia que ele sabia de tudo, mas ele viveu até certo ponto, como um egípcio. Depois de 40 anos, ele acabou matando um egípcio, porque ele viu o egípcio maltratando ali um judeu.
E ele acabou matando esse egípcio, e viram ele, não tinha celular, não tinha câmera nas ruas, não tinha nada, mas conseguiram ver que era Moisés que tinha matado o egípcio. E aí ele teve que fugir. Então, nessa que ele fugiu, ele ficou mais 40 anos vivendo no campo, vivendo lá com o sogro dele, o Jetro, foi onde ele casou, teve os filhos dele. Ele ficou assim 40 anos, irmãos. E é o que eu estava conversando com a minha esposa esses dias. 40 anos, irmãos. Você se esquece de boa parte do que você aprendeu. É ou não é? Você pode não esquecer do que você viveu, é claro que não. Mas 40 anos, toda aquela educação que ele tinha da realeza, toda aquela cultura egípcia, tudo que ele viveu ali, irmãos, 40 anos, se ele não praticasse, ele provavelmente não praticou. Ele já perdeu boa parte daquele costume egípcio, ele já tinha perdido uma boa parte daquela educação egípcia, da corte egípcia. E quando Deus fala para Moisés aqui, Moisés, vai lá e fala para Faraó. E aí Moisés, ele começou a dar desculpas, a se recusar, irmãos. E eu vejo aqui, irmãos, pelo posicionamento de Moisés, eu vejo um medo de Moisés, um receio de fazer o que Deus estava falando para ele fazer, porque Moisés tinha que simplesmente falar com o Faraó. Provavelmente esse Faraó, ele não era um Faraó que talvez ele conhecesse, ou talvez se ele conhecesse, foi da infância ou juventude dele, amém? Provavelmente não era o mesmo Faraó que ele tinha deixado há 40 anos, né, antes dele ter que fugir do Egito. Então, era uma pessoa talvez que ele não conhecesse muito bem, ou simplesmente que ele ficou 40 anos sem ver essa pessoa. Então, ele tinha que chegar no Faraó e falar para ele, ó, Faraó, eis que o eu sou, o grande eu sou, ele ordenou, deixe o meu povo ir. Essa era a conversa que ele tinha com o Faraó, irmãos. Se a gente for ver bem, não era muito fácil não, né? Imagine você ter que chegar para uma alta autoridade e falar para ela assim, olha, é o seguinte, a ordem para você, você vai falar para a autoridade, a ordem para você que vem de Deus é, deixe o meu povo ir, liberta o meu povo, amém? Era essa a ordem, era uma ordem de Deus, irmãos, não era um pedido de Deus. Então quem iria transmitir isso era Moisés, era essa a incumbência dele, e depois ele estaria liderando o povo ali na saída do Egito. Então Moisés, irmãos, ele não se sentiu preparado para isso, e mesmo Deus dando sinais, olha só, quando Deus apareceu para ele, para Moisés, ou seja, 40 anos depois que ele tinha saído do Egito, Deus apareceu para ele na sarça ardente, né? Para quem não lembra da história, a sarça é uma plantinha que é mais ou menos, acho que dessa altura, pelo que eu já vi, não, né? Vi pela televisão, claro. Então tipo, como se fosse um arbusto, uma árvorezinha. Então imagine que essa sarça ela estava ardendo em fogo, né? Ou pelo menos foi descrito dessa forma. A gente não sabe exatamente se foi um fogo ou se era alguma coisa ali, um poder de Deus ali, com certeza, naquela árvore. E aquele fogo, ou aquele pseudo-fogo, seja lá o que estava acontecendo com aquela sarça, ele não consumia a sarça, então ela não queimava. E Moisés viu aquilo e achou estranho, começou a se aproximar, e de repente saiu uma voz daquela sarça. Aí o negócio ficou mais estranho ainda, né? Uma planta pegando fogo ou alguma coisa parecida, mas não se consome, e de repente sai uma voz falando com ele, e chama ele pelo nome ainda, irmãos. Isso aí ficou pior ainda. A voz conhecia ele, sabia o nome dele. E detalhe, para a pessoa entender, não tinha Facebook, não tinha Instagram, não tinha nada para ninguém. Porque hoje em dia, se alguém te chama pelo nome, e cuidado com golpes, né? Que tem alguns golpes assim. Você tem redes sociais, você tem WhatsApp, você tem um monte de coisa. Então, para a pessoa hoje saber o seu nome, é muito fácil. Pode ter certeza disso. Mas naquela época não, irmãos. Ainda mais uma voz saindo do arbusto, claro. Então Deus foi, desde o começo, o primeiro contato de Deus com Moisés, já foi, né, com um sinal assim, miraculoso ali, tremendo ali para Moisés. E eu acredito, então, por conta disso, Moisés creu que era Deus. Amém ou não? Ele acreditou que era Deus, glória a Deus. Mas esse que é o problema, irmãos. A nossa fé, ela tem que ser uma fé em Deus, a gente confiar no Senhor, algo que esteja acima do nosso medo.
Por quê, irmãos? Porque o nosso medo, ele compete, ele é contra a nossa fé. O nosso medo, ele é contrário à nossa fé, irmãos. Então, a nossa fé em Deus, ela pode nos fazer, fazer com que a gente faça coisas incríveis. Coisas que nós não faríamos normalmente, mas porque nós cremos no Senhor, então nós fazemos. Mas se a nossa fé, o nível dela, então fé, você sabia que fé tem nível? Amém? Fé não é fé, qualquer fé não, tem níveis. Se não fosse assim, Jesus não chamaria os discípulos de homens de pouca fé. Se existe pouca fé, é pouca fé, tá? Não estou falando de pouca fé não. Amém? Então se existe pouca fé, então existe também muita fé. Então a nossa fé, ela tem níveis. Nós podemos crer muito ou crer pouco. Pode ser que a nossa fé, ela seja pequena ao ponto de nós estarmos no nível de incrédulos. Você entendeu? Amém, irmãos? Então nós temos que fazer a manutenção dessa fé em nome de Jesus, porque a palavra de Deus diz, que primeiro, a fé vem pelo ouvir o quê? A palavra de Deus. Então, a primeira coisa é isso. Se você quer ter fé, você precisa ouvir a palavra de Deus. E ouvir, claro, entenda-se aí também, ler a palavra de Deus, conhecer a palavra de Deus, estudar a palavra de Deus. Se você quiser ter fé, é isso. Amém, irmãos? E outra coisa, a fé também, ela é o quê? Ela é dom de Deus. Deus nos dá a fé. Olha que coisa doida. Então, para nós crermos no próprio Deus, Deus mesmo dá fé para a gente. E Ele não só dá fé para a gente, mas Ele acrescenta, ou seja, Deus sim, Ele pode fazer que o nosso nível de fé, Ele aumente. Glória a Deus. Então, quando se fala de dons, por exemplo, espirituais, na palavra, tem o dom de fé. E a palavra diz, se você quer ter fé, então peça ao Senhor que Ele dá com liberalidade. Amém? Deus não fica contando com conta-gota em você, não. Deus, Ele acrescenta a fé ao seu coração com liberalidade. Ou seja, Deus, Ele tem fé para colocar no seu coração, nos nossos corações, se nós pedirmos também. Glória a Deus. Então você precisa pedir fé para o Senhor. Você precisa pedir para Ele, em nome de Jesus. Mas sabe o que acontece? Às vezes a pessoa, ela começa, eu vou pedir fé. De repente, alguns aqui colocaram na cabeça agora, ouviram isso aí e falaram assim, eu vou começar a pedir fé para Deus então. Que boa ideia. Ótima ideia, tá? Ótima ideia, É isso mesmo que tem que fazer. Começar a pedir, Senhor, me dá fé, Senhor, acrescenta fé ao meu coração. Peça mesmo, amém? Só que aí a pessoa, no outro dia já esquece de pedir. Aí depois ela lembra de novo, eu falei que eu ia pedir fé. É igual fazer academia. Irmão? A pessoa começa na mó gás. Aí tem um dia que ela ficou um pouquinho resfriada, ela deu um espirro ali, ela achou que estava resfriada, ela não foi. Ela deixa de ir. E aí depois, quando ela menos percebe, ela parou de ir na academia e está pagando às vezes, Já viu já? Tem gente que é caridosa, irmãos? Ela paga um ano de academia e para de ir. E pior que ela tem que continuar pagando porque ela fez um contrato ali. Amém? E aí, irmãos, olha só. E muitas vezes quando nós nos colocamos assim para fazer alguma coisa para Deus ou por Deus, ou alguma coisa por nós mesmos, mas que por intermédio de Deus, se tem Deus envolvido aí, a gente esquece. Por quê? Porque a nossa carne, ela não está nem aí para as coisas de Deus. Por isso que é tão difícil servir a Deus. Amém? Por isso que é tão difícil a gente conseguir, muitas vezes emplacar aí uma busca por Deus. Por isso que é tão difícil muitas vezes a gente emplacar aí uma ação de santidade, Você fala assim, não vou mais fazer isso, vou orar, vou jejuar, sei lá mais o que, eu vou ler a palavra, porque eu não quero mais pecar nisso, aqui ou naquilo. E aí chega uma hora que a gente esquece, porque a nossa carne, ela milita contra essas coisas de Deus, a nossa carne, ela milita contra as coisas do Espírito. E é por isso que nós precisamos sempre nos alimentar da palavra, irmãos, é igual comida mesmo. Se você comer um dia na semana, dá para você? Então assim, eu vou comer só às segundas-feiras agora, pronto, tá bom, dá?
Claro que não, você não vai sobreviver a isso, irmãos. Você entendeu? E a palavra de Deus é a mesma coisa, a gente precisa se alimentar constantemente, todos os dias ali, ler a palavra de Deus, meditar na palavra de Deus, amém? Orar a Deus e pedir para Deus nos dar fé, se a gente estiver, né, com a fé abalada, algo do tipo. Então nós precisamos fazer isso. Só que aí a nossa carne, ela luta contra isso, e a gente sempre está parando de fazer. A gente fala assim, eu vou parar de ser assim. E é alguma coisa que você precisa se esforçar, porque se fosse fácil, era só deitar lá e pronto, e fez. Mas é difícil, tem coisas que a gente fala assim, eu não quero mais ser assim, eu não quero mais fazer isso, eu não quero mais pecar contra o Senhor, eu não quero mais pecar contra o meu irmão, eu não quero mais pecar contra o meu esposo, minha esposa, contra o meu filho, contra o meu pai, eu não quero mais. E aí a gente determina isso para a nossa vida, a gente quer buscar isso. Só que a nossa carne, ela luta contra isso, e ela traz desânimo, ela traz esquecimento, ela traz desconforto, ela traz de tudo para que você pare com isso. Amém? Então, a luta do nosso espírito com a nossa carne. E aqui, irmãos, voltando para Moisés, eu não sei porque Deus escolheu Moisés, irmãos. Deus deu um sinal daquele para Moisés, com a sarça ardendo, Deus fala no meio da sarça, né? Aí aqui, né, Deus conhecendo que Moisés estava vendo que Moisés estava com medo aqui, e Moisés falando aqui no versículo 1, mas eis que não crerão. Então Moisés declarando já aqui, olha só, irmãos, Moisés já declarando para Deus, Deus falou com ele, Deus que deu o sinal, Deus falou que ele ia falar com Faraó, foi Deus que falou, não era um pastor, não era um ser humano, não era a esposa dele, não, quem falou foi Deus. E Moisés vem com essa, irmãos, Senhor, mas não vão crer, né? Nem acudirão à minha voz, pois dirão, o Senhor não te apareceu. Então, primeira coisa aqui, irmãos, Moisés achava que aquilo se tratava da vida dele. Não, pelo amor de Deus, você acha que quando Deus te manda alguma coisa, trata-se só da sua vida? Amém, irmãos? Não, quando Deus te manda fazer alguma coisa, trata-se da sua vida, claro, porque é você, mas quando Deus te dá uma ordem, essa ordem, ela trata da obra de Deus, ela trata da sua família, ela trata das pessoas que estão ao seu redor, ela trata da vontade de Deus, porque Ele quer fazer alguma coisa, e muitas vezes não se trata só de você, ou às vezes nem é você, é que Deus quer fazer a obra na vida de outras pessoas, através da sua vida, e você acha que é você. Isso que é o pior, irmãos. Aí Moisés, claro, ele achava que eu sou bom, Deus me escolheu, eu que vou fazer a obra, eu que vou falar para Faraó. E aí foi igual andar sobre o mar, né, irmãos? Aí você começa a ver, peraí, eu estou aqui andando na água, sem afundar, tem vento, né? Eu estou para cima e para baixo aqui, na onda, sem afundar aqui, o que eu estou fazendo aqui? Aí o cara afunda. Então Moisés, ele estava aqui, achando que era ele que ia fazer a obra, mas não era ele, irmãos. Deus estava dando uma ordem para ele, vai e fala isso. Mas quem estaria falando? É o Senhor. De quem que era a obra? De Deus. Não era de Moisés, irmãos. A obra não é sua. Amém? A obra não é sua. Você tem que fazer? Tem. Mas não é você. Você vai cumprir uma ordem do Senhor, que o Senhor está te dando. Senhor, mas eu sou tímido. Deus não está nem aí se você é tímido, se você é faladeiro, Deus não está ligando. Deus mandou você? Eu não sei porque Deus te escolheu. Amém? Eu não tenho ideia porque Deus te escolheu. Acho que até, dependendo de quem for, eu vou falar assim, Deus escolheu errado. Né? Se eu for pensar em mim, eu vou falar assim, eu já falei já, Deus escolheu errado, não é possível, Deus não escolheu coisa nenhuma. Mas aí, irmãos, não é sobre mim. Entendeu? Não sou eu. Eu não sou o cara, não. Você não é o cara. Amém? Deus te escolheu por alguma razão, seja ela qual for, obedeça. Amém? Obedeça. Por quê? Se Deus te escolheu, se Deus te ordenou,
Quem vai fazer a obra é Ele, não é você. Você só tem que obedecer. Só tem que fazer aquilo que Deus determinou. Quem determina na sua vida é Ele. Não, você não determina nada na sua vida, irmãos. Amém? Você vai determinar aquilo que Deus te ordenou, como lá no Vale dos Ossos Secos. Ô fulano, você acha que por acaso pode reviver esses ossos aí? O que você acha aí? Ó Senhor, e aí foi esperto, quem foi mesmo? Ezequiel, né? Ezequiel? Não, ossos secos. Ezequiel, né? Isso, falhou aqui. Graças a Deus eu tenho os vários universitários aqui. Então Deus perguntou para ele, e aí, você está vendo um monte de ossos secos aqui, milhares, talvez centenas ou milhares de ossos secos aqui, e aí Ezequiel, o que você acha? Você acha que pode reviver aí? Hã? Aí Ezequiel, muito prudente, falou, Senhor, você que sabe. Não sei, mas o Senhor eu sei que sabe. Aí Deus falou para ele assim, então profetiza. Amém, irmãos? Ezequiel não saiu profetizando, não. Eu creio que esses ossos vão se... Não, esses ossos só iam voltar à vida se Deus determinasse. E foi o que aconteceu. Então Deus falou assim, então profetiza. Profetiza a carne nos ossos agora, profetiza os tendões agora. Vai profetizando aí, eu estou mandando você profetizar. Profetiza aí. Aí ele profetizou e deu certo. Era sobre Ezequiel? Ezequiel era o cara, irmãos? Hã? Não. O cara era Deus, irmãos. É Deus que podia fazer aquilo. E ele só provocou Ezequiel para saber se Ezequiel acreditava, se não acreditava, ou foi só para puxar um papo lá, irmãos. Mas o que Deus queria mesmo é falar assim, ó, Ezequiel, profetiza agora sobre esses ossos agora. E ele profetizou. E aconteceu por quê? Porque não foi Ezequiel, foi Deus que mandou. Glória a Deus. Amém? Aqui é a mesma coisa, irmãos. Não é Moisés que iria libertar o povo. Era Deus que iria libertar o povo. Não era Moisés que iria convencer Faraó de libertar o povo. Não era Moisés, irmãos. Ele achava que era ele, irmãos. Meu Deus do céu. Por que Deus escolheu Moisés? Eu não sei. Não sei. Eu não vejo nada aqui direito em Moisés aqui, irmãos. Mas Deus viu. Isso que é importante. Amém? A minha opinião, irmãos, não serve para nada em relação a isso. E nem a sua, tá? Só para te avisar aqui. Amém? Não serve. Por quê? Deus escolheu Moisés. Aí, quando Moisés falou que ninguém ia crer nele, aí no versículo 2, perguntou-lhe o Senhor, o que é isso que tens na mão? Respondeu-lhe, um bordão, um cajado, tinha uma madeira ali, né? Aí Deus falou assim, então lança agora, joga na terra aí. Aí ele jogou, aí aquele cajado, era um cajado, Moisés sabia que era um cajado, porque era dele, se transforma numa serpente, irmãos. Aí a palavra de Deus ainda fala o quê? Que Moisés corria dela. Irmão, Moisés ele era medroso, hein? Moisés não era um cabra macho muito não, hein? Né? Moisés não era meio, né? Porque assim, Deus apareceu para você numa sarça ardente, falando com você, falando você pelo nome. Aí Deus falando com ele aqui. Joga o bordão na terra. Se transformou numa serpente. O cara ficou com medo da serpente. Não era Deus que estava ali, irmãos? Por que o cara ficou com medo? Então Moisés, ele estava ali, né? E por que Deus escolheu ele? Não sei. Por que Deus te escolheu? Hã? Por quê? Deus te escolheu. Saiba disso, em nome de Jesus. Amém? Mas por quê? Não sei, irmãos. Mas, sabe o que você faz? Só faz o que Ele mandou você fazer. Amém? Ó, que fácil, ficou fácil. Ou não? Né? É só fazer o que Deus mandou você fazer. Ah, pastor, mas eu tenho medo. E daí? Problema seu. Quanto mais você crê, menos medo você vai sentir. Amém ou não? Quanto mais você crê no Senhor, menos atrito você vai ter com Deus também.
né? E é bom não ter atrito com Deus, irmãos. Olha, é uma beleza. É ou não é? É ou não é, Jonas? Né? Ô, irmãos, com Satanás eu quero mais é atrito mesmo. Agora com Deus não, irmãos, pelo amor de Deus. Não, com Deus não dá para ter atrito não, irmãos. Misericórdia, irmãos. Amém? Misericórdia, não dá para ter atrito com Deus não, irmãos. Amém? Aí Moisés aqui, né, ele lançou o bordão, aí ela se transformou numa serpente, aí ele fugia dela. Eu falei, meu Deus do céu, agora, né, antes era só Deus, agora é uma serpente. Aí Deus falou para ele assim, ó, estende a sua mão, pega pela cauda. Ele conseguiu, olha só, irmãos, né? Para quem estava com tanto medo assim, imagina ele assim, aí quando ele pegou na cauda da serpente, se transformou do bordão de novo. Acho que ele falou assim, ai, que bom, né? Aí, depois de todos esses sinais, Deus deu um outro sinal para Moisés e falou assim, ó, Moisés, mete agora a mão aqui no peito. Aí eu acho que ele colocou por dentro da blusa, da roupa dele ali. Quando ele tirou, a mão dele estava branquinha de lepra, irmãos. Imagina um negócio desse. Então eu imagino que Moisés era muito moreno, né? Pelo sol e pela etnia que ele era mesmo da época. E a mão dele ficou branquinha. A palavra de Deus fala aqui, branquinha de lepra. Imagina na hora assim, ele olhando assim, ixi, será que Deus está me castigando já? Aí Deus falou assim, põe de novo. Aí ele pôs. Quando saiu, ufa, voltou ao normal minha mão. E Deus falando para ele, dando sinais, Deus dando vários sinais para Moisés, para que ele cresce, irmãos. Para que ele acreditasse no Senhor. Poxa, quem estava falando com ele então? E Moisés, com dúvida, se de fato aconteceria aquilo que Deus falou que ia acontecer, irmãos. Nós somos diferentes? Não. A gente faz a mesma coisa. Então, por que Deus te escolheu? Bem, você entende isso? Por que Deus te escolheu? Irmãos, eu não quero nem saber por que Deus me escolheu. Eu não quero saber por que Deus te escolheu. A única coisa que eu te alerto é, obedeça. Faça o que Deus te ordenou a fazer, em nome de Jesus. Amém? E aqui, para a gente terminar, e o Senhor foi dando sinais e falando, deu sinal, e aí falou aqui, ó, né, se não crer no primeiro sinal, vão crer no outro sinal, né, até o derradeiro sinal, até o último sinal eles vão crer. Então já Deus falando para Moisés aqui, ó, eles vão chegar uma que eles vão crer, né, faz o que eu estou mandando. Aí Moisés aqui no versículo, cadê aqui? Versículo 10, disse Moisés ao Senhor, Senhor, eu nunca fui eloquente, nem outrora, nem depois que falaste a teu servo. Ó, olha só, Moisés falando aqui, no versículo 10. Então disse Moisés ao Senhor, Senhor, eu nunca fui eloquente, nem outrora, nem antigamente, nem depois que falaste a teu servo. Olha, Moisés tinha que levar uma surra, não tinha não, irmãos? Deus falando com ele, e ele falou na cara de Deus, Deus, eu nunca fui eloquente na minha vida, e eu não vou ser agora, eu não sou agora que o Senhor está falando comigo. Foi isso que Moisés falou, irmãos. Quer dizer, Moisés nem cogitou na cabeça dele, nem cogitou de ele tentar. Por quê? Porque era Deus que iria fazer a obra, não era Moisés. É o Senhor que vai fazer a obra através da sua vida, não é você. Você precisa só obedecer a Deus, amém? E aí você fica com essas desculpas suas, seja elas quais forem, desculpas são desculpas mesmo que sejam verdade, irmãos, amém? Isso que Moisés estava falando era tudo verdade, irmãos, mas era desculpa, porque não tem desculpa, para Deus não tem desculpa, irmãos. Se Deus falou que você vai fazer tal coisa, você vai fazer tal coisa, por quê? A obra é do Senhor, não é sua, não é sobre você. Deus não te escolheu porque você é muito bom, Deus não te escolheu porque você é muito capaz, amém? Deus vai usar a sua capacidade, é claro que vai. Deus usou a capacidade de Paulo? Amém? Paulo é uma pessoa altamente capacitada, irmãos. Quem falar que assim, né, Paulo pode até ter falado assim, tudo que eu conheço, eu considero como esterco. Claro,
porque ele viu que, né, todo o conhecimento dele, mas Paulo era uma pessoa extremamente capacitada, e Deus usou e muito toda essa capacidade que Paulo tinha, e Paulo foi um dos grandes apóstolos ali, que através dele, Deus escreveu mais da metade do Novo Testamento, foi através de Paulo, irmãos. Mas Paulo topou o desafio, amém? Paulo topou o desafio, irmãos. Ele sabia que ele seria perseguido, que aquela pompa que ele tinha toda, porque antes ele era o líder israelita, judeu ali da época. Quando ele começou a perseguir os cristãos, as pessoas matavam os cristãos e jogavam a roupa ali nos pés de Paulo. Olha só, olha o status de Paulo, irmãos. E Paulo, ele topou passar de perseguidor a ser perseguido, porque Deus ordenou. Glória a Deus. Aí você não quer nem ter o trabalho de fazer isso. Amém? E aí, Moisés falou aqui: pois sou pesado de boca e pesado de língua. Respondeu-lhe o Senhor: quem fez a boca do homem? Ou quem faz o mudo, ou o surdo, ou o que vê, ou o cego? Não sou eu, Senhor? Aí no versículo 12: vai, pois, agora, e eu serei com a tua boca, e te ensinarei o que hás de falar. Amém? Então, por mais que Moisés desse as desculpas dele, a resposta de Deus foi o quê? Moisés, vai lá e faz o que eu estou te falando. Até que chegou uma hora que Deus se irou, no versículo 14, então se acendeu a ira do Senhor contra Moisés e disse: não é Arão, o levita, teu irmão? Eu sei que ele fala fluentemente, e eis que ele sai ao teu encontro, e vendo-te, se alegrará em teu coração. Versículo 15: tu, pois, lhe falarás e lhes porás na boca as palavras. Eu serei com a tua boca e com a dele, e vos ensinarei o que deveis fazer. Ele falará por ti ao povo, ele te será por boca, e tu te serás por Deus. O que significa isso? Deus falando: você vai ensinar o seu irmão Arão a falar. Então Arão, ele vai ser como sendo a sua boca, e você vai ser como Deus. Então assim, mas o fato é que Deus, aqui, irmãos, não abria mão de falar com quem? Com Moisés, irmãos. Deus não podia falar assim: tá, Moisés, tá bom, tá, você não quer? Então beleza, então o seu irmão Arão, ele fala fluentemente, então eu vou chamar o Arão, beleza? Então tá, pode ir, não precisa ser você mais. Deus podia ter feito isso, mas não sei, irmãos, por que Deus escolheu Moisés, irmãos? Deus escolheu Moisés, mas não sei. E Deus, ele queria falar com Moisés. Ele até permitiu que Arão no começo ajudasse a Moisés ali. Então a dinâmica ficou mais ou menos assim: Deus falava para Moisés e Moisés falava para Arão. Por que isso? Porque Deus queria, tudo que ele falaria para Moisés, não é para Arão, irmãos. Amém? E depois, claro, Moisés, ele foi a boca de Deus, sim. Moisés, ele falou com o povo. Moisés teve que aprender, irmãos. Mas por que ele aprendeu? Porque chegou uma hora que ele aceitou. Amém? Que ele aceitou o desafio de Deus, vamos colocar assim. Mas, na verdade, ele teve que obedecer a Deus e fazer aquilo que era vontade de Deus para a vida dele, em nome de Jesus.